A Fiel pode se sentir representada dentro de campo por um jogador. Mateuzinho é torcedor declarado do Corinthians desde a infância. Uma paixão que herdou do avô ainda quando morava em Londrina. É legal, até porque, como eu falei, eu acho que eles meio que me vê como um deles lá dentro de campo, então isso é muito maneiro, mas é claro, né, que o carinho vem a partir do momento que você se entrega para o clube, que você está ali, está rendendo. Uma das primeiras lembranças de Mateuzinho nos tempos de torcedor é justamente do título da Libertadores de 2012, contra o Boca Juniors. Foi um dia muito emocionante. E lá em Londrina, quando algum time é campeão, todo mundo se reúne numa avenida lá, na Higienópolis. Então, depois que o Corinthians foi campeão, todo mundo foi para lá. Foi uma memória muito boa e inesquecível. No ano passado, após uma novela com idas e vindas, Mateuzinho finalmente realizou o sonho da família, ao trocar o Flamengo pelo Corinthians. Quando chegou a proposta do Corinthians, eu sabia que não era por acaso, senti que era onde que eu teria que estar e também sabia que o meu ciclo no Flamengo estava se encerrando, então vim com corpo e alma para cá para que eu pudesse fazer história aqui também. No Parque São Jorge viveu altos e baixos, mas na reta final da temporada ganhou a concorrência com Fagner, um ídolo histórico do Timão. Foi um aprendizado gigantesco para mim, porque ele é um cara que dispensa palavras. Todo mundo viu o que ele fez nesse clube, deixou seu nome na história, é um dos maiores ídolos. É um cara jogador de Copa do Mundo, então assim, é uma referência, com certeza. Aprendi muito com ele no ano passado. Agora ele tem a chance de disputar o maior torneio de clubes da América do Sul. O primeiro passo é eliminar a Universidade Central da Venezuela. Após um empate decepcionante fora de casa, ele sabe a responsabilidade que o Corinthians tem jogando na Neoquímica Arena. Foi uma daquelas partidas que nenhum elenco, nenhum time quer ter, mas fica de aprendizado para que não se repita. Então, temos certeza que a gente pode reverter 100% a nossa postura, porque assim, o futebol, ainda mais na Libertadores, que é um campeonato que exige muita concentração, o alto nível do futebol, e não foi o que a gente apresentou lá. Só que eu tenho 100% de certeza que aqui vai ser diferente. Mateuzinho aproveita cada momento com a camisa do time do coração e espera repetir o feito dos heróis que viu pela TV. Hoje, do outro lado, né, sendo jogador e ter essa oportunidade de jogar essa competição que é maravilhosa. É uma oportunidade que eu tenho de, se Deus quiser, no final do ano a gente vai estar com o nome escrito na história do clube. Corinthians como mandante desde a estreia do Ramon Dias, com 15 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota. E eu acho que isso corrobora, né, Bruno, para essa conversa da expectativa de, bom, os jogadores assumindo a responsabilidade, o Emiliano falando muito duro na coletiva ali do jogo do Paulista, né, já que na Libertadores foi só o Ramon, a Neoquímica Arena pulsando, aquela loucura, o torcedor cobrando, e é por isso que a gente tem falado dessa expectativa para o Corinthians conseguir o resultado. Vocês falavam aqui sobre profundidade de elenco do Corinthians, não sei se era sobre isso que você ia complementar, Bruno, mas eu só acho que eu não coloco o Corinthians para ser campeão de tudo. Mas o que eu acho é que esse Corinthians não é uma mentira que a gente viu em 2025. Ele empolgou o torcedor. Ele tem de onde tirar. Eu acho que ele vai hoje conseguir vencer com uma certa tranquilidade a partida. Mas é isso, não acho que é o time para ganhar o Brasileiro, mas é para não chegar na reta final tendo que emendar 9 vitórias para sonhar com uma classificação em Copa do Brasil, uma na Libertadores e escapar do rebaixamento. Só acho que o tom é diferente para esse ano, sabe, Bruno? Ou talvez até ganhar o Brasileiro, desde que esteja focado no Brasileiro, isso, como aconteceu na reta final, né? E o Calçade falava, né? A dúvida que eu tenho e que quero perguntar para os comentaristas é se já é motivo para mexer no time, como o Vlad estava contando para a gente mais cedo.
é para colocar um outro atacante, é para ter o Romero, porque aí eu fico pensando, mas poxa, colocar um outro atacante não é de repente desproteger o Garro, ou mexer na posição do Memphis, ou colocar o Yuri Alberto também mais dentro da área. Então talvez não é desmontar o que já deu certo, não me parece a melhor solução. Se bem que para hoje, com atenção ou sem atenção, com 3 atacantes ou com 2, o Corinthians deve vencer aí com naturalidade. Mas assim, para a sequência, hein, Jailson, você acha que tem motivo já para ele mexer num esquema que deu certo? Não acho que ele tem que mexer no esquema. Só pegando 2 pontos que eu acho importantes, principalmente nessa fase de entrevistas e tudo mais, o legal dos jogadores se cobrarem internamente. Não precisa ser uma cobrança por parte da torcida de que o elenco, né, o time não entregou na semana passada. Então, eles mesmo internamente eles reconheceram e eles já estão se cobrando. Então, provavelmente hoje a gente vai ver um time completamente diferente, mesmo que sejam os mesmos nomes, com exceção do Ranieri, que se machucou. E em relação ao sistema tático que você estava falando, Bruno, para mim não tem que mudar. Eu sei que o Thales Magno, para mim, é o principal nome do Corinthians até agora na temporada de 2025. Para mim, briga ali em relação a ver quem pode entrar, se precisar, de uma formação mais ofensiva, com 3 ou fazendo ali um pouco a função do Garro. A única questão para mim, desses jogadores como um todo, né, Garro, o Memphis e o Thales, principalmente Thales e Memphis, é que eles ocupam a mesma faixa do campo. O Memphis, obviamente, poderia jogar de outro lado, só que, para mim, eles gostam da mesma faixa, que é ali da meia esquerda para dentro, para conseguir fazer as suas jogadas. Eu não mudaria. A única mudança que eu faria por conta da própria falta de velocidade que o Marra citou anteriormente, é que o Corinthians, por conta desse esquema, o Corinthians protegendo o Garro, o Corinthians joga com 3 volantes e tem que liberar os laterais, não tem ponta, como a gente vem vendo bastante, né, no futebol atualmente. Então precisa do Matheus Bidu, eu colocaria o Bidu no lugar do Hugo, por conta disso, de ter um pouco mais de aproximação ofensiva, precisando do resultado, obviamente, por conta da torcida, pressão, jogando em casa. Colocaria o Mateuzinho também, os dois laterais chegando bastante, os 3 volantes normalmente, Garro, o Memphis e o Yuri. Não trocaria não colocaria nenhum atacante a mais. Eu só faria a mudança de colocar o Bidu no lugar do Hugo, porque é um cara mais ofensivo. E aí o Corinthians jogando em casa, acho que precisa demais dessa parte aí pra frente, né? Não defensivamente. Era o que o Marra estava falando. Enquanto estava rolando a matéria do Mateuzinho, o Marra me olhou e falou assim, tem que ver essa questão do outro lado, né? Com o Bidu, com o Hugo. Você tá com o Jailson nessa conversa? Para mim é Bidu, mas quero destacar que, assim, esse ano, tudo que a gente viu, exceto parte do jogo da semana passada, a gente viu sem o Bidon. E o melhor que a gente viu do Corinthians na temporada passada tinha o Bidon. E muito sem o Garro, né? Que também teve fora, né, Marra? Um bom período, no início da temporada. O Bidon é aquele jogador que a gente chama de meio-campista. É um jogador, é o seguinte, o time está sendo atacado, ele vira volante. O time está com a bola, vai lá e ataca. Ele faz o time, o jogo flui com ele. E prefiro o Martínez centralizado. E prefiro o Carrillo pelo lado direito. Então o Bidon corrige tudo. E nem corrige, porque o Ramon não tinha o Bidon. Então o Ramon achou outras soluções. Para mim, hoje, é o melhor Corinthians. Com o Bidon, então, voltando para ser essa opção. O Rafa e Calçade, vocês podem complementar essa questão da escalação, mas também a gente tem uma tela com os números do Memphis, que eu acho que é importante por ser um desse, talvez, né, o principal rosto, né, desse Corinthians, que já começa também, você começa a não ter alguns resultados, a cobrança vai, agora a camisa 10 é sua. Não fala isso, o Ronald Koeman tá vendo, ele não pode ouvir. Então, o cara veio para cá para acompanhar e viu o baile do Romero, né, porque o Memphis, ele tem um gol, tem 3 assistências, lidera esse quesito no Corinthians, 23 finalizações, lidera esse quesito, 12 certas também lidera, e é o segundo melhor em chances criadas e dribles certos. A cobrança com o Memphis tem que ser diferente quando o resultado não vem, quando a postura não vem. A gente já viu até o Craque Neto já soltando os cachorros para cima do Memphis. Muita calma nessa hora ou dá para fazer alguma avaliação, Calça e Rafa? Sim, tem jogador que você não pode cobrar mais do que ele pode oferecer. E o Corinthians tem alguns caras assim. No caso do Memphis, o Memphis faz parte de uma classe de jogadores que ele é jogador aqui dentro e ele joga muito melhor fora de campo também. Ele joga nas duas, aqui dentro e fora. Então, quando o Memphis chegou, que linda adaptação do Memphis. O Memphis
lá na quebrada. O Memphis foi ver um mural que pintaram com o nome dele. O Memphis foi lá no bar, pagou a bebida para todo mundo. Tá tudo bonito. Corinthians voando. Aí início de ano, as coisas um pouquinho mais... Eles não levaram aquele jogo com a seriedade que a partida pedia, porque o Corinthians enfrentou um adversário que tinha capacidade de dar a ele, Corinthians, um placar para hoje usar os reservas. Porque é um time horroroso. Mas a gente sabe como é o futebol, né? Futebol, se você não levar a sério, ele te prega peças. Então o Corinthians viaja, vai à Venezuela. Pô, é uma viagem, não é simples de fazer. Então, para jogar aquilo que jogou, aí é demais, né? Então, se antes de... o Memphis tá participando demais de eventos, é porque o Memphis, Rafa, começa a aparecer do lado do Neymar. Aí a galera já vem pra cima do Memphis. E essa associação ela é perigosa, né, Calçado? Ela é perigosa. Então, é isso. A gente tem que tentar, ao máximo possível, analisar o desempenho técnico do jogador. Se ele estiver sendo substituído aos 15 minutos do segundo tempo, exausto, esbaforido, tá vendo, olha só, não tá dormindo, tá treinando pouco, e aí não tá aguentando fisicamente. Não é o caso. Não estamos diante de um cenário em que o campo mostra um não atleta. O campo mostra um atleta rendendo menos. Eu até concordo com a narrativa de que o jogador mais famoso, mais caro, se você tem no seu elenco um jogador global, porque o Memphis é jogador do globo terrestre, é um jogador do mercado da bola de alto escalão. Se você tem um cara desse perfil no seu elenco, é natural que ele seja mais cobrado do que os outros. Eu não vejo nenhum problema nisso, até porque é o mais famoso, é quem tem o maior salário. Agora, quando o desempenho coletivo está ruim, não é justo que a cobrança dele seja uma cobrança muito fora do tom médio que se estabelece em relação aos demais jogadores. O que se vê no Corinthians nesses últimos 3 jogos é uma queda de rendimento coletivo. Calçado fala muito sobre essa preguiça no jogo de ida. Pareceu um time desinteressado. Não, eles pareciam que eles estavam em La Paz. Exatamente. Não tinha nenhum fator geográfico. Os caras estão na altitude, que pudesse justificar. Então, é natural que se cobre, que se espere um desempenho melhor hoje. Eu acho que esse cenário da partida de logo mais é o chamado cenário padrão para o momento. Precisa pegar um adversário ruim tecnicamente em casa para poder ganhar bem e isso trazer o torcedor de volta no sentido da autoconfiança. E aí a Mari perguntou sobre o time também, queria dar só um pitaco, concordo com os companheiros, acho que nós estamos tendo a possibilidade dessa noite de ver o melhor Corinthians possível dentro das peças que o Ramon Dias tem e encaixando aí a necessidade de uma equipe mais propositiva. E sim, com o Breno Bidon você ganha mais equilíbrio. Às vezes se fala muito que o Garro, em algumas circunstâncias, parece sozinho. Quando o Breno Bidon está em campo, esta impressão ela fica um pouco em segundo plano. Tem com quem jogar. E acho que o time como um todo ganha muito com a presença dele. E só para complementar, quando a gente falava assim que eu vejo uma temporada diferente para o Corinthians do que foi o final do ano. O elenco foi feito o possível, além das possibilidades até do Corinthians de pagar. Mas o Corinthians foi ao mercado na temporada passada para não cair. E conseguiu trazer jogadores importantes para não cair e ainda se classificar a Libertadores. Tanto que veio com o freio de mão puxado em 2025 e não podia avançar. Talvez aqui o Anrileri seja o único, o lateral. E o Corinthians passaria a ter 4 laterais esquerdos. E sem que nenhum deles ofereça garantia. Inclusive o Anrileri, que não joga faz 9 meses. Nossa, um tempo. Então é uma aposta sem uma certeza. Então ele tem problema na lateral esquerda, hoje ele não tem solidez na zaga e ele não tem pontas, ele não tem essa velocidade. O Romero já foi um jogador de beirada, hoje o Romero é mais difícil para ele é um jogador diferente. O Thales também se aproxima muito da área. Então é o seguinte, o elenco, se o Ramon pudesse falar, Ramon, o que você precisa? Ele ia te dizer, preciso disso. Seria diferente. O que ele conseguiu foi montar um time, encontrar um sistema, um desenho tático. Se mexer muito, pode dar problema. Mas também, se não tiver alternativa, fica esgotado. Então a gente vai ver hoje... Gente, hoje se não passar pela universidade, querida universidade... Passar vai, a discussão Central, de quanto, né? Se não passar, vai ser um Tolima, a 10ª potência, um Guarani, pior, 20º. Tolima não é mais time que esse de hoje. Aí cai todo mundo. Ô Mari.
Oi, Bruno, só pra fechar, vai. Não, vamos fechar. Não, é o seguinte, eu não consigo criticar nem o Memphis nem o Neymar, acho que eles têm jogado até muito mais do que eu imaginava. O Neymar fez 6 jogos seguidos. O Memphis desde o ano passado também emendando um jogo atrás do outro e acho que tanto um quanto o outro, os dois jogando bem e sendo importantes para os seus times. Agora, essa semaninha é puxada, hein? Você já parou para pensar nessa nossa agenda, Mari? Porque hoje tem jogo. Amanhã é o meu aniversário. Sim. Carnaval. Emendamos Carnaval. No meio do Carnaval, Oscar. Copa do Mundo. E estadual. E também quartas de final do estadual. Aí semana que vem, quando você acha que acabou, aniversário da irmã do Neymar. Então essa nossa agenda nesses próximos dias, Mari, tá puxada. Eu tô já com a imagem aqui do Dr. Léo Santana. Você vai sobreviver, Bruno. Dr. Léo Santana, pronto. Fala, minha torcida da Fiel, uma boa tarde para você que tá chegando aqui agora no nosso canal. Hoje temos jogo do Timão, o jogo de volta contra a Universidade Central da Venezuela. Aí esperamos que o Corinthians tenha um bom jogo. Primeiro jogo enfrentando a Universidade Central, nós vimos que foi um jogo meio cansado, que o Corinthians tinha tudo para fazer vários gols, tá abrindo ampliando aí uma vantagem em cima do Universidade Central e deixou para lá, não sei, os jogadores ocupados, mas isso já foi cobrado aí tanto da torcida como da mídia também em cima do Timão. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários aqui abaixo o que vocês acham desse jogo hoje, se o Corinthians vai golear, e se vai golear, você quer deixar a sua opinião do seu placar do jogo, aqui abaixo, corre lá, deixe seu comentário, vou estar respondendo lá também, e quero deixar a minha opinião e o meu comentário do meu placar do jogo de hoje, Timão 3-0 em cima da Universidade Central. Se você não é inscrito no nosso canal, queria te pedir, vai aí, se inscreve, ativa aquele sininho de notificações, porque saindo videozão novo no canal aqui sobre o Timão, você já recebe aquela notificaçãozinha e fica por dentro de todas as notícias do Corinthians. Beleza, rapaziada? Quero deixar aqui os créditos totais também ao Sport Center e ESPN. Buscamos as informações do Timão para estar trazendo para vocês nessa tarde dessa quarta-feira.